Bem, vários assuntos interessantes do que tem acontecido nesses últimos dias. Por exemplo, isso em Massachusetts. São imagens que têm chamado a atenção porque dizem que continuam aparecendo ou que voltaram os famosíssimos WAFs, objetos estranhos que aparecem em lugares onde não deveriam, às vezes com formas muito curiosas como esta que acabamos de ver ou esta outra, que foi fotografada no meio da noite. Hoje apresentamos esta imagem em Nova Jersey. Aliás, mais uma vez em Nova Jersey. Objetos que têm aparecido, que têm estado, bom, neste caso parecia até mesmo vigiando. Você vê que ele tem como um refletor, mas garantindo que não se ouve, tipo, né, o clássico helicóptero. Quer dizer, a questão é que eu pelo menos ouço os brilhos. Um movimento muito estranho na Terra aí. Não se ouve. Se for helicóptero, talvez o som não chegue lá. Mas chama a atenção que esses objetos estão lá. De novo, os famosos UAPs aparecendo. E recentemente se falou dessas audiências no Congresso, que vão voltar, por sinal, a partir de... acho que em setembro, quando vem a próxima audiência. Se não a suspenderem, como a de maio, que também foi suspensa. Mas como vejo eles muito ativos, os congressistas, como essa Luna e outros mais que estão por aí. Falando desse assunto, ultimamente no podcast eles não têm aparecido publicamente para falar de certos temas e documentos. E não sei o quê. Então isso me faz pensar que a audiência de setembro possivelmente vai acontecer. Esperamos que sim, né? Ou seja, que realmente aconteça. Seria super interessante e, bom, ver se eles também vão atualizar a questão das unidades de atenção primária à saúde. Outros assuntos que também estão chamando atenção são o que está acontecendo com a questão da Ucrânia, porque parece que Trump está se retirando da cúpula. Ele não participará mais da reunião entre Vladimir Putin e Zelensky, que agora já não interessa mais para ele. Agora sim, de novo, o taco Trump. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que preferia não ir à reunião que não ocorrerá Entre Putin e Zelensky. Apesar de que ele disse, saiu da boca dele, que seria uma reunião trilateral, que ele estaria presente se eles quisessem, se o convidassem. E, nas palavras dele, esses Putin e Zelensky são como óleo e vinagre. Ou seja, é impossível que haja um acordo entre esses dois líderes. E afirmou que o primeiro deve se reunir com eles antes de considerar se vai participar dessa reunião ou não. No final, ele não quer ficar mal, não quer causar confusão, né? não, Quer que seja na cara dele. E se algo acontecer com Zelensky por dizer isso? Porque ele tem estado. Imagina como ficaria o presidente dos Estados Unidos manchado ali. Ele claramente não quer fazer isso se acontecer. E, bom, Trump criticou, por exemplo, a dureza do ataque russo a algumas fábricas de propriedade americana em Mukachevo, em Ucrânia, dizendo: não estou satisfeita com isso e, se não, de novo, as possíveis represálias econômicas. Ótimo, já vimos que não aconteceu nada, já se passaram 210 dias desde que ele prometeu sanções e nada aconteceu. Além disso, quando Trump falou sobre o trilateral, parecia óbvio que ele tinha que estar lá, porque querem que eu esteja lá. Exato. Ou seja, além disso, hoje foi dada uma mensagem importante, Zelensky dizendo, ou seja, Zelensky já entendeu, já percebeu que se você concorda com ele, acaba conseguindo mais favores, por assim dizer. E hoje Zelensky disse, pois que no mundo só havia um homem que podia deter Vladimir Putin e esse era Donald Trump, não é? E não sei o quê, e Donald Trump ficou emocionado. Mas então, chama-se a atenção que agora, alguns dias antes, ele dá uma mensagem insinuando que as armas dos Estados Unidos agora sim vão ser usadas. Sobre a Rússia, né, incomodou muito ele que atacaram uma empresa, uma fábrica americana na Ucrânia, ou seja, né, os russos, não é coincidência, começaram a atacar uma fábrica dos Estados Unidos e isso incomodou muito o Trump. Então, não sei se é por isso, se é por algum outro motivo, mas o ponto é que Trump está incomodado. É que, no fim das contas, todos esses ataques fazem ele parecer, bem, meio bobo, no fim das contas, né? Ou seja, nem mesmo uma empresa americana conseguiu que ele se protegesse? Exatamente, ele nem isso conseguiu proteger. Parece pior assim. No final das contas, como fraco, exatamente. E é isso que ele não gosta. E eu digo, é que também o Putin tem outro interesse. Ele não tem interesse nenhum em fazer o Trump ficar bem na fita. Então ele está em outra vibe.
O próprio Lavrov, o próprio Sergei Lavrov também tem reagido. Exatamente o erro. Hoje ele descartou que vai acontecer uma reunião entre Putin e Zelensky, algo que todo mundo, acho, já sabia que não iria acontecer, e disse não há uma reunião planejada. E garantiu que, dias depois de Trump anunciar que haviam iniciado os preparativos para a cúpula, isso não era algo que iríamos fazer. Pois bem, aí está a questão. Assim. Então vamos para outros temas, vamos para outros assuntos também importantes, dentro de toda essa disputa. Bom, então, a Ucrânia fez um alerta público para a Bielorrússia, e a situação estava muito delicada, porque já não é só isso. Pois pode haver desavenças com Lukashenko, ou pode-se suspeitar que tropas venham de lá. Não, aqui já estamos falando de movimentos que vão além, por exemplo, o deslocamento de armas nucleares. Estamos falando de coisas grandes, não de brinquedinhos, nem nada disso. Estamos falando de assuntos sérios. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia pediu a Minsk que evite provocações nos exercícios e solicita que países europeus fiquem em alerta máximo. Algo está acontecendo com a Bielorrússia. É preciso lembrar que fica na fronteira da Bielorrússia, muito perto da capital. Foi ali que tentaram fazer isso. A tentativa fracassada de invasão à capital. Nessa invasão, que é um tema histórico ali, nessa invasão que se tentou fazer por essa região que está aqui, em direção ao Kiev, deixaram 40 quilômetros de tanques de guerra russos destruídos, carbonizados, 40 quilômetros que estavam a caminho. O que eles não sabiam era que havia uma surpresa. A Ucrânia já tinha cerca de 10 anos preparando o conflito e a guerra, algo que a inteligência russa não previu. E essa foi uma das maiores vergonhas de toda essa guerra. Deixar então todo o ataque à capital ucraniana inviabilizado e uma recuperação que demorou alguns dias para acontecer. Eles tomam 60% do país e, desses 60%, eles recuperam mais ou menos, deixam para a Ucrânia, para a Rússia deixam uns 20%, ou seja, tomam e tem que se retirar, porque a posição na Rússia não era sustentável, mas aí estava envolvida a Bielorrússia. A Bielorrússia recua e afirma que não vai se envolver nem entrar no conflito. Mas disso agora, bem, já estamos falando que já faz muito tempo, já se passaram anos e agora aparece. Ou que Belarus está pressionada a agir em favor de Vladimir Putin, ou que Belarus está interessada em ajudar Putin. Sério. Não sei se é imposição de Putin ou algo assim, pois Lukashenko já se faz de desentendido várias vezes. Exatamente, né? Ele se faz de desentendido, mas enfim, no final das contas aí está armas nucleares, né? Que já estão a caminho. Hoje mesmo, o Lukashenko pediu à população para se preparar para a guerra. Um assunto que ele sabe que coloca em perigo a ele e a sua família, porque os bielorrussos estão de saco cheio do Lukashenko. Exatamente, ou seja, já estão. Ele está por um fio. É preciso lembrar que ele, nesses mesmos dias, anunciou que não será mais presidente de Belarus nas próximas eleições. Será outra pessoa. Todos suspeitam que seja o filho dele. O próximo presidente, por assim dizer, presidente. E bom, continua a encenação aí, né? Andando. Isso faz parte do que ocorre na região. Algo mais sobre Lukashenko e o assunto? Vamos então para outros assuntos importantes.